Minha noiva me deu um ultimato: ficar endividado por causa dela ou perdê-la. Então, eu escolhi a mim mesmo e vi seus contos de fadas se despedaçarem antes que ela chegasse ao altar. Minha família não era rica, mas também não estávamos passando necessidades. Meu pai administrava uma oficina de reparos automotivos e minha mãe trabalhava meio período no restaurante local, enquanto cuidava de nós, filhos. Eles eram o tipo de gente simples, de classe média. Meu pai costumava dizer: você não gasta o dinheiro que não tem e não pede emprestado, a menos que não tenha mais opções. Minha mãe era igual. Se não podíamos pagar por algo, não precisávamos. Nada de reclamações, sem atalhos, só trabalho duro e paciência. Quando eu cresci, aprendi a economizar cedo. Meu primeiro emprego foi cortando grama para os vizinhos no verão. E em vez de gastar o dinheiro em videogames como meus amigos, eu guardava a maior parte dele. Quando terminei o ensino médio, eu já tinha alguns milhares de reais guardados, o que parecia uma fortuna aos 18 anos. A faculdade também não foi um grande evento para mim. Fui para uma universidade estadual perto de casa, trabalhando meio período em uma loja de ferramentas para cobrir minhas despesas. Minha formação foi em tecnologia da informação. Nada glamouroso, mas consegui um emprego estável como técnico de rede após a formatura. Não era o tipo de trabalho que fazia as pessoas dizerem uau, mas pagava bem e eu não tinha medo de ir trabalhar. Quando cheguei aos 31 anos, estava vivendo a vida que achei que queria. Eu tinha um pequeno apartamento, uma caminhonete de 10 anos que ainda funcionava bem e uma conta poupança decente. Não gostava de coisas ostentosas. Comprava minhas roupas em liquidações, cozinhava a maior parte das minhas refeições em casa e não me importava em acompanhar as tendências. A vida era simples e eu estava contente. Agora, vou admitir que minha vida de namoro não era nada de especial. Já tive algumas namoradas ao longo dos anos, mas nada sério. A maioria delas queria se mudar para a cidade ou viver um estilo de vida que eu não podia e não queria bancar. Para mim, estava tudo bem. Achei que a pessoa certa apareceria eventualmente, alguém que gostasse da mesma vida simples que eu. E então, apareceu a Tina. Conheci Tina na casa de um amigo. Meu amigo Jake tinha acabado de se mudar para uma casa nova e fez uma pequena festa para comemorar. Eu não estava planejando conhecer ninguém naquele dia. Eu apareci com uma camisa xadrez e jeans, carregando uma latinha de refrigerante só para bater papo com meus amigos. Tina entrou como se fosse a dona da casa. Ela estava usando um vestido fluido e óculos de sol que pareciam ter custado mais do que minha caminhonete. Ela tinha um jeito de quem estava acostumada a ser notada. Lembro de ter pensado, ela está muito acima do meu nível. Mas, de alguma forma, acabamos conversando. Descobri que ela era colega de trabalho da namorada do Jake e estava visitando da cidade. Não lembro como a conversa começou, mas lembro de me surpreender com a facilidade com que conversávamos. Ela não era tão intimidadora quanto parecia. Ela ria das minhas piadas e disse que gostava do jeito tranquilo que eu era. Nas semanas seguintes, fomos mantendo contato. Tina parecia diferente das outras mulheres que eu namorei. Ela me disse que estava cansada da cidade e adorava como tudo parecia mais real na minha cidade. Ela disse que admirava o fato de eu não tentar impressionar ninguém e de parecer saber exatamente o que eu queria da vida. Por um tempo, acreditei nela. Tina começou a me visitar com mais frequência. Ela adorava as manhãs tranquilas, quando sentávamos na minha varanda tomando café e não parecia se importar de eu morar em um apartamento simples, sem frescuras. Ela até foi pescar comigo algumas vezes, embora não fosse muito boa nisso. Ela ria de si mesma quando embolava a linha ou deixava a isca cair, e eu pensava, é isso, ela me entende. Namoramos por 2 anos e durante esse tempo achei que tudo estava perfeito. Claro, Tina tinha seus momentos. Às vezes, ela reclamava de como a cidade era chata ou de como sentia falta do seu restaurante japonês favorito da cidade, mas sempre complementava com algo como: mas vale a pena estar com você. Para ser sincero, eu deveria ter percebido as falhas. Por exemplo, Tina sempre brincava dizendo que não via a hora de eu conseguir uma caminhonete melhor.
Ela ria e dizia: Imagina nós chegando a um restaurante chique nesse carro. Na época, achei que fosse apenas o jeito dela de ser. Hoje, me pergunto se aquilo foi uma pista do que estava por vir. E então, havia o jeito dela de falar sobre a vida antes de nos conhecermos. Ela soltava comentários casuais sobre as roupas de grife que os pais compravam para ela, ou sobre as férias de luxo que ela fazia quando era criança. Não pensei muito sobre isso, achei que fosse só a criação dela, e isso não significava que ela fosse materialista. Mas para cada momento em que Tina era apoiadora e simples, havia pequenos momentos que me faziam parar, como quando ela insistiu que fossemos ao restaurante mais chique da cidade para o nosso primeiro aniversário, mesmo sabendo que eu estava economizando para dar entrada em uma casa, ou quando ela revirou os olhos para o relógio genérico que eu comprei para ela de aniversário, mesmo ela dizendo que adorava. Mesmo assim, ignorei os sinais vermelhos. Achei que nos equilibrávamos, eu sendo prático e ela mais aventureira. Pensei que era disso que os relacionamentos eram feitos, de encontrar um meio termo. Então, quando decidi pedir ela em casamento, queria que refletisse nós dois, ou pelo menos o que eu pensava ser nós dois. Eu a pegava tirando fotos disso na mão dela, compartilhando com suas melhores amigas e sorrindo como uma criança que acabou de ganhar seu brinquedo favorito. Ela me abraçava do nada e dizia coisas como: Você é incrível, você sabe disso? Isso me fazia sentir como se tivesse feito tudo certo. Mas então, devagarinho, pequenas coisas começaram a me fazer questionar. Por exemplo, ela estava mostrando o anel para todo mundo, seus colegas de trabalho, suas amigas, até sua instrutora de yoga, mas não para a família dela. Isso apareceu quando visitamos os pais dela para o jantar, cerca de 2 semanas depois do pedido. Eu imaginei que ela estaria tão animada para mostrar para eles quanto estava para todo o resto, mas ela nem mencionou. Quando a mãe dela perguntou: Então, vamos ver o anel? Tina hesitou, sua mão indo instintivamente para o colo. Ah, não é realmente. Ela começou antes de finalmente levantá-lo com um sorriso forçado. A mãe dela examinou, inclinando a cabeça. H, é bonito, muito diferente. Sim, Tina disse rapidamente, colocando a mão de volta. É único, sabe? Não é o diamante típico. O pai dela nem olhou para cima do bife, mas a mãe dela me deu um sorriso apertado e disse: Bem, se vocês dois estão felizes, isso é o que importa. Tina não disse muito depois disso, e a viagem de volta para casa foi silenciosa. Eu perguntei se tudo estava bem e ela deu de ombros. Sim, é só minha mãe. Ela sempre fica estranha com essas coisas. Eu não insisti, mas isso me incomodou, porque parecia que ela estava com vergonha. Então, teve o centro comunitário local que sugeri para o casamento. É um espaço bonito, acessível e cheio de personalidade. Achei que seria perfeito para nós, grande o suficiente para acomodar toda a nossa família e amigos, mas não tão enorme que fosse exagerado. Além disso, tinha essas lindas vigas de madeira e grandes janelas que deixavam entrar muita luz natural. Levei Tina para ver no sábado, achando que ela ia adorar. Ela andou por lá, educadamente, acenando com a cabeça para todos os detalhes que mostrei, mas sua empolgação não estava lá. O que você acha? Perguntei, tentando medir sua reação. É legal, ela disse após uma pausa, mas havia um toque de hesitação em sua voz que ela não conseguiu esconder. Só legal, insisti, rindo um pouco para aliviar o clima. Ela deu de ombros. Bem, sim, é bom, só que não sei. Não é o que eu imaginei, sabe? Mas se é o que funciona, então tudo bem. Eu senti uma pontada de decepção. Eu estava tão certo de que esse lugar seria perfeito para nós, mas a resposta morna dela me fez duvidar de mim mesmo. Mesmo assim, disse a mim mesmo que era apenas uma questão de ajustar as expectativas. Talvez ela fosse se animar com a ideia uma vez que começássemos a planejar mais detalhes. Afinal, Tina sempre me dizia que amava como eu mantinha as coisas práticas e realistas. Isso foi parte do que nos uniu. Ou assim eu pensava.
Houve outros momentos como esse, pequenas fissuras na imagem perfeita que ela me apresentou. Uma noite, quando estávamos com suas amigas, uma delas pediu para ver o anel. Tina estendeu a mão e sua amiga elogiou o quão único ele era. Ai, meu Deus, é tão a sua cara, sua amiga disse. Tina sorriu, mas estava mais contida do que o usual. Ele realmente pensou muito nisso, ela disse, com um tom estranho, como se estivesse tentando parecer entusiasmada, mas não conseguia convencer. Parecia que ela estava fazendo de conta para meu benefício, e isso deixou uma sensação incômoda na minha mente. Mesmo assim, ignorei. Achei que talvez eu estivesse pensando demais. Planejar um casamento é estressante, certo? Talvez ela estivesse só com muitas coisas na cabeça, mas, com o tempo, aqueles pequenos momentos começaram a somar. Tina falava maravilhas sobre o anel e o pedido para algumas pessoas, mas diminuía a importância com outras, como se estivesse tentando controlar as expectativas dependendo de quem ela estava falando. Lembro de ouvi-la no telefone com a irmã uma noite. Não estava ouvindo de forma intencional, mas não pude evitar pegar fragmentos da conversa. Sim, é diferente, ela disse com a voz baixa. Não é o que eu esperava, mas não, quer dizer, está bem. Ele realmente tentou. E isso é o que importa, certo? Isso doeu. Eu tinha pensado que ela gostava genuinamente do anel e tudo o que ele representava, mas ouvi-la falar assim me fez pensar se ela estava apenas fazendo uma encenação para mim. Naquele momento, eu não sabia o que pensar. Eu queria acreditar que ela estava apenas lidando com a pressão da família ou amigos, mas uma parte de mim não conseguia afastar a sensação de que Tina não estava sendo totalmente honesta sobre como se sentia. A verdade é que ela nunca reclamava abertamente. Ela não pediu um anel diferente ou insistiu que reservássemos algum local extravagante, mas havia uma sutil decepção não dita que eu não podia ignorar. Era na forma como ela hesitava quando alguém perguntava sobre o anel, na maneira como ela olhava ao redor do centro comunitário, como se estivesse forçando a si mesma a ver potencial. Na forma como ela sempre parecia desviar quando eu perguntava o que ela queria. Naquele momento, eu acreditei que era nervosismo ou estresse. Afinal, planejar um casamento é um grande acontecimento, e Tina sempre pareceu tão solidária com minha abordagem prática para a vida. Eu achei que resolveríamos isso juntos, mas agora eu me pergunto se aqueles pequenos momentos foram sinais de alerta sobre o que estava por vir. Se os verdadeiros sentimentos de Tina começaram a aparecer, mesmo que ela não estivesse pronta para dizê-los em voz alta. E então, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Começou com a lista de convidados. Eu imaginei que manteríamos pequena, apenas familiares e amigos próximos, talvez 50 pessoas no máximo. Tina e eu viemos de famílias grandes, mas pensei que poderíamos encontrar uma maneira de reduzir. Quando mencionei isso, Tina parecia concordar. Sim, isso soa bom, ela disse. Não precisamos de uma multidão enorme. O que importa é nós dois, não os outros. Ótimo, pensei. Estamos na mesma página. Mas uma semana depois, ela me entregou um rascunho da lista de convidados e minha mandíbula quase caiu no chão. Tinha mais de 200 nomes nela. O que é isso? Eu perguntei, segurando a lista. É só um ponto de partida, Tina disse, sorrindo como se não tivesse acabado de quadruplicar nosso número de convidados. Tina, isso é 4 vezes o número que discutimos. Ela deu de ombros. Eu não podia deixar ninguém de fora. Quero dizer, meus pais têm muitos amigos e eles ficariam ofendidos se não os convidássemos. E aí tem os meus colegas de trabalho, mais alguns dos meus amigos da faculdade. Eu franzi a testa. Você sequer fala com metade dessas pessoas? Nem sempre, ela admitiu. Mas seria rude não convidá-los. Além disso, quanto mais pessoas convidarmos, mais presentes vamos ganhar, né? Ela riu como se fosse uma piada. Mas eu não estava tão certo. Presentes não são o objetivo, Tina. Eu disse. Não podemos pagar um casamento para 200 pessoas. Vamos dar um jeito.
Ela disse despreocupada. Não é como se todo mundo fosse aparecer de qualquer forma. Deixei isso de lado por enquanto, pensando que revisaríamos a lista e a reduziríamos depois. Mas, no fundo, comecei a sentir que estava perdendo o controle dos planos do casamento. Depois, veio o local. Após a reação morna ao centro comunitário, Tina começou a me mostrar fotos de outros lugares, lugares que pareciam saídos de um filme, não de um casamento de uma pequena cidade. Um era uma vinícola com jardins amplos e lustres no salão de festas. Outro era um hotel chique no centro com um terraço na cobertura e vista para a cidade. Essas são só ideias, disse Tina, rolando pelas fotos no celular. São lindas, eu admiti, mas estão muito além do nosso orçamento. Ela suspirou. Eu sei, mas você não acha que seria incrível se casarmos em um lugar assim? É o nosso casamento. Deveria ser algo especial. Vai ser especial, eu disse. Não é sobre o local. É sobre nós. Tina me deu um sorriso forçado. Eu sei. Só quero que seja memorável, só isso. Eu podia ver que ela não estava feliz, mas não insistiu mais naquela noite. Mesmo assim, a semente havia sido plantada. Com o passar das semanas, as expectativas dela foram aumentando. Primeiro foi a lista de convidados e o local. Depois foi a comida. Que tal um buffet? Sugeri uma noite, enquanto revisávamos as opções de catering. É mais acessível e as pessoas podem escolher o que gostam. Buffets são tão casuais, Tina disse, franzindo o nariz. Você não acha que um jantar servido seria mais elegante? Claro, se pudermos pagar, eu disse. Mas um jantar para 200 pessoas ia custar uma fortuna. Não precisamos exagerar, ela disse. Só alguns pratos, talvez carne ou salmão. Tina, você sabe quanto isso custaria? A gente dá um jeito. Ela disse novamente, sua frase favorita ultimamente. Foi o mesmo com a diversão. Eu sugeri contratar um DJ, alguém local que pudesse tocar um mix das nossas músicas favoritas. Tina queria uma banda ao vivo. DJs são bons para uma festa de aniversário, ela disse. Mas isso é um casamento. Uma banda ao vivo tornaria tudo muito mais elegante. Você sabe o quanto as bandas ao vivo são caras? Ela suspirou. É só uma ideia. Não estou dizendo que temos que fazer isso, mas não seria legal? Toda a conversa era assim, ela sugerindo algo extravagante e eu lembrando que não podíamos pagar. Ela sempre dizia que entendia, mas eu podia ver que ela estava desapontada. Não era nada que ela dissesse diretamente, mas estava no jeito que o sorriso dela vacilava ou como ela mudava de assunto. O ponto de virada veio quando Tina casualmente mencionou a ideia de contratar um planejador de casamento. Acho que isso ajudaria a aliviar um pouco o estresse, ela disse uma noite enquanto estávamos jantando. Tina, planejadores de casamento são caros, eu disse. Mas eles economizam dinheiro a longo prazo, ela argumentou. Eles sabem negociar com os fornecedores e tal. Eu acho que podemos cuidar disso sozinhos, eu disse. Não é como se estivéssemos planejando um casamento real? Tina me deu um olhar que eu não consegui ler. Eu só não quero me sentir sobrecarregada, ela disse baixinho. Eu senti um aperto de culpa. Talvez eu estivesse sendo rígido demais. Tina tinha um trabalho exigente e eu sabia que ela queria que o casamento fosse especial. Mesmo assim, não consegui deixar de sentir que a ideia dela de especial estava ficando cada vez mais distante do que havíamos conversado originalmente. O último golpe, pelo menos por essa fase, veio quando a peguei rolando fotos de anéis de noivado no celular dela. Procurando ideias para outra pessoa? Eu brinquei, olhando por cima do ombro dela. Ela rapidamente bloqueou a tela e deu uma risada nervosa. Não, só navegando. Para quê? Eu perguntei confuso. Nada, ela disse rapidamente. Eu não insisti, mas aquilo ficou na minha cabeça. Mais tarde naquela noite, quando ela foi ao banheiro, eu não consegui resistir e espiei o celular dela. O histórico de buscas estava cheio de anéis de noivado de diamante
e como melhorar o seu anel de noivado. Eu passei meses economizando para o anel dela, pensando que era exatamente o que ela queria. Ela me disse o quanto amava, como era atencioso e único, e agora ela estava secretamente procurando algo maior e mais chamativo. Eu não falei nada na hora, queria dar a ela o benefício da dúvida, mas era difícil ignorar a sensação de angústia no estômago. Esse foi o momento em que comecei a perceber que a Tina que eu achava que conhecia, aquela que amava os meus valores simples de cidade pequena e não se importava com coisas materiais, talvez não fosse completamente real. Com o passar do tempo, as verdadeiras cores de Tina ficaram cada vez mais difíceis de ignorar, começando com o grupo de madrinhas. No começo, Tina me disse que queria que as madrinhas escolhessem seus próprios vestidos dentro de um esquema de cores específico. Eu achei isso atencioso e prático. Ela sempre dizia que não queria sobrecarregar suas amigas financeiramente, mas aparentemente esse plano não durou muito. Uma noite, ela chegou em casa com uma pilha de revistas de casamento e um painel no Pinterest cheio de ideias. "Olha isso!" ela disse animada, colocando as revistas na minha cara. Eu folhei as páginas, notando os rótulos de designers em cada vestido. "São bonitos", eu disse hesitante, "mas parecem caros." "Bom, sim", Tina disse como se fosse óbvio. "São da Vera Wang. Não tem como errar com um vestido clássico de designer." "Para você ou para as madrinhas?" eu perguntei, já sentindo para onde isso estava indo. "Para as madrinhas", ela disse casualmente, como se não fosse nada demais. "Tina, esses vestidos vão custar centenas de dólares cada um", eu disse. "Você tem certeza que suas amigas podem pagar por isso?" Ela deu de ombros. "Elas vão dar um jeito. É só um dia, e é importante para mim que tudo fique harmonioso. Além disso, elas vão ter um vestido lindo que podem usar de novo." "Tina, a maioria das pessoas não usa vestidos de madrinha de novo. Não é exatamente prático." Ela revirou os olhos. "Por que você tem que ser sempre tão negativo? É o meu casamento, e é isso que eu quero. Elas vão entender." Eu não discuti mais, mas tudo aquilo deixou um gosto amargo na boca. Não era só sobre o dinheiro. Era o jeito como ela parecia esperar que suas amigas se dessem por vencidas por ela, independentemente do que fosse. O próximo golpe veio com a despedida de solteira. Eu pensei que ela faria algo simples, como uma noite com as amigas ou um fim de semana em uma cabana, mas Tina tinha outras ideias. "Vamos para Miami", ela anunciou uma noite, sorrindo de orelha a orelha. "Miami?" eu repeti, atônito. "Sim, um fim de semana na praia com as minhas amigas. Vai ser tão divertido." "Isso soa caro", eu disse cuidadosamente. "Bom, sim", ela disse com uma risada. "Mas é algo único na vida. Elas vão entender." "Você já falou com suas amigas sobre isso?" "Ainda não", ela admitiu. "Mas já reservei a vila. Elas vão dar um jeito." "Tina, e se algumas delas não puderem pagar?" "Então, não são amigas de verdade", ela disse com frieza. "Se elas se importassem comigo, elas fariam acontecer." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Essa não era a Tina que eu achava que conhecia. Aquela que dizia que amava a minha abordagem simples e prática para a vida. Parecia que ela tinha se transformado em uma pessoa completamente diferente, alguém que se importava mais com aparências e extravagância do que com as pessoas ao seu redor. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, Tina me chamou e disse que tinha conversado com seus pais sobre o orçamento do casamento. Eu me preparei, sabendo que essa conversa não iria bem. Então, ela começou. "Meus pais acham que devemos realmente considerar pegar um empréstimo para garantir que teremos o casamento que merecemos." Eu pisquei, tentando processar o que ela acabara de dizer. "Empréstimo para o casamento?" "Sim", ela disse como se fosse a coisa mais razoável do mundo. "Não é como se não pudéssemos pagar depois. É só para garantir que tudo esteja perfeito." "Tina, já falamos sobre isso. Eu não quero começar nosso casamento endividado." "Não é grande coisa", ela disse, me afastando com um gesto. "Todo mundo faz isso."
Não, todo mundo não faz. Eu disse firmemente. E mesmo que fizessem, eu não faria. Trabalhei duro para ficar longe das dívidas e não vou arruinar isso por um dia. A expressão de Tina se endureceu. Você está sendo tão egoísta, ela disparou. Isso deveria ser o dia mais feliz das nossas vidas e você está agindo como se fosse um fardo. Eu não estou sendo egoísta, eu disse, tentando manter a calma. Estou sendo prático. Não precisamos gastar uma fortuna para ter um casamento bonito? Ela cruzou os braços e me lançou um olhar fulminante. Talvez você não se importe em ter um casamento bonito, mas eu me importo. E se você me amasse, entenderia isso. Isso me atingiu como um tranco. Não podia acreditar que ela estava usando o "se você me amasse" por algo tão ridículo quanto pegar um empréstimo para o casamento. Tina, isso não é sobre amor, é sobre ser responsável. Eu não vou me endividar por isso, e isso é definitivo. Ela não disse nada, apenas se levantou e saiu da sala furiosa. Nos próximos dias, mal conversamos. Tina estava claramente furiosa comigo, mas eu não estava recuando. Eu havia deixado claro o meu ponto de vista e não ia deixar ela me fazer mudar de ideia. Então, como se quisesse piorar ainda mais, ela começou a envolver minha família. Uma noite, durante o jantar, minha irmã Becca me chamou para o canto. Ei, ela disse, estava conversando com a Tina e ela mencionou que você tem sido, bem, um pouco teimoso sobre os planos do casamento. Teimoso? Eu repeti, irritado. Ela só quer tornar isso especial, disse Becca. Você sabe o quanto isso significa para ela. Não acha que poderia relaxar um pouco? Relaxar? Eu disse, minha voz subindo. Ela quer que eu pegue um empréstimo, Becca. Um empréstimo para o casamento. Becca franziu a testa. Bem, sim, mas não é como se você não pudesse pagar depois. Esse não é o ponto, eu disse, sentindo minha frustração transbordar. Eu não vou me endividar por um dia, não importa o quão especial ele seja. Se Tina não consegue entender isso, então talvez tenhamos problemas maiores. Becca não tinha muito a dizer depois disso, mas eu percebi que ela não concordava comigo. Tina claramente havia feito um bom trabalho em manipular a situação para me fazer parecer o vilão. Nesse ponto, eu estava começando a sentir que não reconhecia mais a mulher com quem eu me propus. A Tina gentil, solidária e pé no chão que eu pensava conhecer havia sido substituída por alguém que se importava mais com aparências e status do que com a vida que deveríamos construir juntos. O casamento não era mais sobre nós, era sobre ela e o que ela queria. E quanto mais eu tentava manter minha posição, mais ela parecia me desprezar por isso. Eu não sabia quanto mais eu conseguiria suportar. Nesse ponto, as coisas já estavam tensas entre mim e Tina, mas o que aconteceu a seguir destruiu o que restava. A tensão de todas as exigências dela e nossas brigas estava se acumulando, mas eu ainda achava que poderíamos resolver isso. Eu estava errado. Tudo começou quando Tina me pediu para ir à casa dos pais dela para o jantar. Isso não era incomum. Já havíamos jantado com os pais dela antes, mas dessa vez algo estava estranho. Ela estava excessivamente doce ao me convidar, dizendo coisas como: "É só um jantar casual. Meus pais querem conversar sobre os planos do casamento. Nada sério." Eu devia ter confiado no meu instinto, porque quando entrei na casa deles naquela noite, percebi imediatamente que algo não estava certo. Os pais de Tina estavam sentados na sala de estar, com sorrisos excessivamente educados estampados no rosto. O pai de Tina, que raramente dizia duas palavras para mim, de repente agia como se fôssemos grandes amigos. "Ah, lá está ele", disse ele, batendo nas minhas costas. "O homem da hora." Eu dei um sorriso pequeno, não sabendo aonde isso estava indo. Tina pegou meu braço e me levou até o sofá, sentando-se mais perto do que o habitual. Esse foi meu segundo sinal de que algo estava errado. Tina normalmente não era muito de demonstrar afeto na frente dos pais. A mãe dela trouxe bebidas e fizemos uma conversa fiada por um tempo. Foi desconfortável, mas eu atribuí isso ao estresse do casamento.
Depois de cerca de 20 minutos, o pai de Tina tosse e se inclinou para frente. Então, ele começou. A Tina nos contou sobre algumas das divergências financeiras que vocês têm tido. Eu olhei para Tina, confuso. Ela me deu um sorriso forçado, como se estivesse tentando me incentivar a entrar na onda. Ah, sim, eu disse. Estamos conversando sobre o orçamento. Acho que só temos ideias diferentes sobre quanto queremos gastar. O pai dela deu uma risada, mas não foi uma risada amigável. Foi o tipo de riso que as pessoas dão quando estão prestes a dizer algo que acham que é inteligente, mas é apenas condescendente. Bom, filho, ele disse, um casamento não é só uma festa, é um investimento, é um reflexo do seu compromisso um com o outro, certo? Eu disse devagar, mas eu não acho que começar um casamento endividado seja a melhor maneira de refletir esse compromisso. A mãe dela entrou na conversa com a voz cheia de falsa preocupação. Ah, mas não vale a pena fazer a Tina feliz. Ela sempre sonhou com um casamento lindo. Você não quer dar isso a ela? Eu podia sentir meu sangue ferver. Claro que eu quero que ela seja feliz, eu disse. Mas também acho que podemos ter um casamento lindo sem gastar o dinheiro que não temos. O pai de Tina se recostou na cadeira e cruzou os braços. Então, o que estou ouvindo é que você não está disposto a se esforçar por minha filha. Isso me atingiu, mas eu mantive a calma. Não, o que estou dizendo é que não estou disposto a colocar nosso futuro em risco por um dia. Tina e eu falamos sobre ter um casamento simples e significativo, e isso é o que eu pensei que ambos queríamos. Tina finalmente falou, sua voz suave e quase implorante. Amor, não é sobre colocar nosso futuro em risco, é sobre fazer memórias, começar nossa vida juntos de uma maneira que possamos olhar para trás e nos sentir orgulhosos. Eu me virei para ela, tentando manter minha voz firme. Tina, eu também quero essas coisas, mas não acho que precisamos gastar uma fortuna para ter isso. Podemos fazer memórias sem nos endividar. A mãe dela suspirou dramaticamente. Ah, querido, às vezes os homens simplesmente não entendem. Você está tentando criar algo mágico, e isso é difícil para eles entenderem. Isso foi tudo. Eu já tinha tido o suficiente. Me levantei, sentindo o peso dos olhares julgadores deles. Com todo o respeito, disse, olhando para os pais dela. Isso não é sobre eu não entender, é sobre prioridades. Eu trabalhei muito para construir uma vida estável e não vou jogar isso fora por algo que não precisamos. Se isso não for bom o suficiente para a Tina ou para você, então talvez precisemos reavaliar sobre o que realmente é esse casamento. O pai da Tina também se levantou, claramente tentando me intimidar. Reavaliar? O que você está dizendo, garoto? Estou dizendo, respondi, com a voz firme, que não vou ser intimidado a fazer algo no que não acredito. Eu amo a Tina, mas não vou sacrificar meus princípios ou minha estabilidade financeira por ninguém. A sala ficou em silêncio. A mãe da Tina parecia ter visto um fantasma e o rosto do pai dela ficou vermelho. Tina, por outro lado, parecia completamente atordoada. Você está exagerando, ela finalmente disse, a voz trêmula. Não, Tina, eu não estou, respondi, virando-me para ela. Isso já vem se acumulando há semanas. Você tem insistido por coisas que sabe que eu não posso pagar, e eu tentei fazer concessões, mas nunca é suficiente. Eu não consigo mais fazer isso. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não cedi. Se ter o casamento dos seus sonhos é mais importante do que construir uma vida juntos, então talvez não sejamos certos um para o outro. Tina, fale alguma coisa. Sua mãe sibilou, mas Tina ficou apenas me olhando sem palavras. Peguei meu casaco e me virei para sair. Acho que é melhor a gente tirar um tempo para pensar sobre o que realmente queremos, disse. Eu te aviso quando estiver pronto para conversar. No dia seguinte, eu fiz as malas com as poucas coisas que a Tina havia deixado no meu apartamento e mandei uma mensagem para ela dizendo para vir pegar. Ela não respondeu de imediato,
Mas mais tarde naquela noite, ela me enviou uma mensagem longa dizendo como estava magoada e como não conseguia acreditar que eu estava desistindo de nós. Eu não respondi. Sabia que não havia sentido. Isso não era sobre desistir, era sobre recusar ser manipulado para fazer algo no que eu não acreditava. Manter minha posição não foi fácil, mas foi a coisa certa a fazer. Eu talvez tenha perdido a Tina, mas mantive minha dignidade e meu futuro. E, sinceramente, isso valia muito mais do que qualquer casamento. Nas semanas seguintes, a verdadeira natureza da Tina ficou ainda mais evidente. Através de amigos em comum, soube que ela estava dizendo para as pessoas que eu era mesquinho e egoísta por não concordar com os planos de casamento dela. Alguns de seus amigos entraram em contato comigo, perguntando se era verdade que eu me recusei a pagar pelas despesas básicas do casamento. Eu esclareci a situação para quem perguntasse, mas não fiz questão de me defender. As pessoas que realmente me conheciam não acreditariam nas mentiras dela de qualquer forma. O que realmente me surpreendeu, no entanto, foi quando descobri que Tina já estava namorando outra pessoa, um cara chamado Eric, que aparentemente trabalhava como advogado e tinha a reputação de gastar dinheiro à toa. Segundo um dos meus amigos, Tina estava se gabando de como Eric estava disposto a dar a ela a vida que ela merecia. E então, o karma deu as caras. Cerca de 2 meses depois do nosso término, eu encontrei uma das madrinhas de Tina, sua melhor amiga, Lily, no supermercado. Eu e a Lily sempre nos demos bem, então não fiquei surpreso quando ela parou para conversar. O que me surpreendeu, no entanto, foi como ela rapidamente mencionou a Tina. Você ouviu falar dela e do Eric? Lily perguntou, com um sorriso de quem sabe de algo. Não, disse eu cautelosamente. O que têm eles? Lily sorriu. Bem, digamos apenas que o casamento dos sonhos dela não saiu exatamente como o planejado. Aparentemente, Tina estava pressionando o Eric tanto, se não mais, do que ela me pressionou. Ela o convenceu a reservar um local enorme, contratar um planejador de casamento de alto nível e até comprar um anel de noivado novo para ela. Um diamante, claro. Mas quando ela começou a exigir um orçamento ainda maior e fazer escândalos por detalhes mínimos, Eric teve o suficiente. Ele cancelou o casamento, disse Lily, claramente tentando não rir. E veja isso, ele não apenas terminou o noivado, ele terminou com ela completamente. Não pude deixar de me sentir um pouco vingado. Eu tentei avisar a Tina que suas prioridades estavam fora de lugar, mas ela não quis ouvir. Agora, ela estava enfrentando as consequências de suas ações. Lily se inclinou mais perto, como se estivesse compartilhando um segredo suculento. Ela tem dito para todo mundo que ele foi um idiota e que ele a enganou, mas entre nós, ela fez isso com ela mesma. Agradeci a Lily pela atualização e continuei fazendo minhas compras, me sentindo mais leve do que nas últimas semanas. Nos meses seguintes, me dediquei a melhorar minha vida. Acabei comprando uma cabana aconchegante nos arredores da cidade. Era exatamente o tipo de lugar com o qual eu sempre sonhei, quieto, tranquilo e meu. De vez em quando, eu ouvia alguns comentários sobre a Tina através de amigos em comum. Aparentemente, ela estava tendo dificuldade em encontrar alguém disposto a atender suas expectativas altíssimas. Ela saiu com algumas pessoas, mas nada durava. Um dos meus amigos brincou que ela provavelmente acabaria se casando com seu cartão de crédito, se ele tivesse um limite alto o suficiente. Olhando para trás, sou grato por tudo o que aconteceu. Não foi fácil e houve momentos em que eu pensei em ceder só para manter a paz, mas manter minha posição me ensinou uma lição importante. O amor não é sobre se dobrar para atender às exigências irreais de outra pessoa. É sobre respeito mútuo, compromisso e construir uma vida juntos. Tina pode ter pensado que poderia me intimidar e me fazer sentir culpado para conseguir o que queria, mas no final, ela apenas me mostrou quem ela realmente era. E, sinceramente, sou grato por isso. Às vezes, você tem que passar pelas dificuldades para descobrir o que realmente importa. Para mim, isso significou sair de Tina e escolher colocar minha própria felicidade e meus valores em primeiro lugar.
E embora tenha doído na época, é uma decisão da qual nunca me arrependo. O karma tem um jeito engraçado de fazer as coisas darem certo,